Estamos aqui para mais um encontro de terapeutas do site Guardiões da Luz, terapeutas.com.br. O encontro de terapeutas é uma roda de conversa entre terapeutas do nosso site para falarmos sobre os processos holísticos, sobre as terapias e como as pessoas, às vezes, tem um processo e não entende o porquê, não entende como aquilo começou. E hoje nós vamos falar sobre as feridas emocionais. O que são essas feridas? Ferida é alguma coisa que não fechou, que está doendo, e dor dói. Então, se você tem uma ferida emocional, ela continua doendo, ela não cicatrizou, ela não foi curada, ela não foi tratada, ela não foi resolvida. E dentre as feridas emocionais, nós temos o abandono. Quando a gente é abandonado, a gente passou por aquela situação. De repente, aquela situação não era uma situação real. De repente, é uma criança que a mãe sai para trabalhar e ela se sente abandonada pela mãe. Mas aquilo não é uma situação real. Mas o sentimento de abandono fica ali, latente, tem que ser curado, tem que ser resolvido para essa ferida não ficar abrindo cada vez que ela se sentir insegura, que vai ser abandonada. E nós estamos aqui com a terapeuta Mara Gonçalves, com a terapeuta Manon Braga, com a terapeuta Miriam Valério e com a terapeuta Andréa Rio. Então, Mara, como que você enxerga essa ferida emocional do abandono? Bom, como você já disse, né? Ferida é uma coisa que está aberta, que não foi tratada. Ela está ali latente, viva. Então, quando esse exemplo que você trouxe da criança que os pais precisam trabalhar e ela é levada para uma escolinha, para uma creche, ou com os avós, que também dá todo o carinho, mas ela vai sentir, ela marca aquele registro ali, né? Esse registro de memória, e toda vez que um término de um relacionamento, uma demissão de um trabalho, ou qualquer coisa em que ela se sente abandonada, mas ela não foi, porque este machucadinho tá ali, né? Não foi tratado. Então é como se colocar o dedo ali e fazer assim e vai doer. É assim como eu vejo, né? Mas como nós tratamos em outros encontros nossos do tema autoabandono, geralmente esse sentimento, porque é assim, se eu me abandono, eu sou a primeira a me abandonar. Então, eu vou gerar este padrão na minha vida. Então, eu vou atrair para mim essa condição, essa frequência. Então, eu vou passar por N abandonos na vida, relacionamento, amizade, empregos, até que eu compreenda, eu enxergue este padrão em mim e vá buscar uma ajuda, um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta holístico, para me ajudar a compreender e tratar isso, que aí vai ficar um troféu, ó, cicatrizou, não me pega mais. O que você acha, Manon? É isso mesmo. Quando fala, né, a dor do abandono, o clássico que vem à mente, e realmente também ali a sua importância, né, esse abandono na infância. A questão, né, como foi trazido, os pais que vão trabalhar e como a criança assimila, né, e lida com aquilo. Eu queria trazer uma outra vertente do abandono, que é sobre, assim, a síndrome do ninho vazio, né, a síndrome do ninho vazio, que é quando justamente, né, não são os pais que abandonam no sentido, né, de ter deixado o filho para trabalhar, mas é o filho que sai de casa. Então, também isso é uma dor muito real que acontece e, né, a importância de olhar para isso e como lidar com isso. Né? Primeiro, essa questão da aceitação que os filhos crescem, né?
E os filhos, é natural de quererem ter a sua própria vida, sua independência, e alçar voos, né? E buscar ali sua independência, sua autonomia. E para muitos pais isso é difícil de lidar. Então aí a gente, né, leva ali para aquela questão da dependência afetiva, dependência emocional. Então aquele apego que às vezes sufoca, né? E que atrapalha, às vezes até prejudica um adulto saudável, né? Um adulto que vai lidar com as suas questões em função dessa super proteção né, parental, né? Vamos colocar aí de pais e mães. Então, assim, a importância né, dos pais lidarem com isso já desde cedo, saber que o filho um dia vai crescer e que é natural que o filho, né, um dia vai sair de casa como os próprios pais fizeram, como o próprio, né, a mãe e o pai. E ainda dentro dessa questão do ninho vazio, é muito interessante ressaltar a questão cultural. Por quê? Aqui no Brasil, nós, né, nossa cultura, então, é muito apegada ainda nessa essa questão de manter ali o filho por perto. E, por exemplo, a cultura americana é muito comum, é muito normal, né? O adolescente ali terminou o ensino médio, então já ir para a universidade, às vezes fora, em outras cidades, né? Em outras localidades, e morar, às vezes, em residências estudantis, isso é muito natural. Então, olha para vocês verem também como, né, que a questão cultural, e isso é forte. O que você acha, Miriam? Qual que é a sua visão do abandono? Como você olha para o abandono? Você poderia contribuir? Então, essa dor, ela é, como você colocou, uma coisa muito legal, né? Dessa dor dos pais, né? Do ninho vazio. Porque é uma dor que está em todo mundo, né? Por que ela inicia no processo onde, na infância, às vezes a gente tem medo do quê? De perder aquele a qual eu me apoio, me sinto segura, né? Então, quando essa pessoa, essa possibilidade de perder, por exemplo, ir para a escola, outras coisas, às vezes tem situações graves realmente de abandono, mas esses abandonos que a criança sente, que na verdade às vezes nem é um abandono, né? É o medo da perda. Então, isso fica na gente, a gente vai crescendo e vai criando sintomas. Às vezes eu nem identifico que eu tenho medo de ser abandonada. Eu identifico os ciúmes, a insegurança, a dependência, a codependência, que é o que você falou. Por exemplo, se a criança ela tem essa sensação de abandono, ela cresce, vai ser mãe, ela transfere, né? Essa incerteza que ela tinha lá com os pais, que ela tinha medo de perder, ela transfere para os filhos, porque é uma forma de se sustentar em algo ou alguém, né? Então, gera esses sintomas que, quando o filho vai embora, aquela dor está ativa. Ela acorda e, enquanto você está se apoiando em algo, às vezes você só está ciumenta, insegura, controladora, né? Mas não reconhece que só tem medo de ser abandonada, né? Né, André? O que você acha disso? É isso mesmo que vocês estão falando, né? E vocês falaram muito essa ferida, ela vem mais quando na criança, né? Principalmente na criança, pelos estudos, de 1 a 3 anos. E a ferida do abandono, ela é despertada sempre pelo sexo oposto. Então, se for a menina, pelo pai. Ela se sente abandonada pelo pai. Se for o menino, pela mãe. E isso, então toda vez que eu sair, eu vou criar isso no meu filho? Não. A parte principal das pessoas que se sentem abandonadas é que elas têm aquela falta de diálogo, que o pai não explicou por que saíam, o pai não olhou nos olhos da criança, e isso é muito importante, a gente não presta atenção nisso, né? Então, é por isso que a criança se sentiu abandonada. O pai está lá com os afazeres, é uma menina, ele vai embora, e aí cada vez ele vai embora, dá tchau, 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 e nem olha nos olhos da criança, e nem explica que ele vai trabalhar, ou que daqui a pouco ele está ali. É isso que vai criando esse sentimento e essa ferida de abandono, principalmente nessa idade de 1 a 3 anos, que aí vai tornar aquele adulto, como você falou, Miriam, dependente, né? Que vai criar situações de vítima, porque ele quer a pessoa ali em volta dele. Então, é olhar sempre para isso, é o porquê. E aí, vamos perguntar, é o sexo oposto.
E aí depois vai ter uma outra conversa, quando a gente trouxer a outra ferida, né, da rejeição, é sempre quando é do mesmo sexo. E aí a pessoa se sente rejeitada. Então essa aqui é a diferença. Certo? Né, Jô? Exatamente. Porque quando a gente é pequenininho, a gente não entende o mundo do adulto. Então, se a minha mãe sai pela porta, ela está indo embora, né? Mesmo que eu fique com uma pessoa que eu tenho confiança, carinho, mas a minha mãe está indo embora. Então, o que a gente precisa fazer é aquela história de tempo de qualidade, ou seja, quando eu estou com a minha criança, eu estou com a minha criança. E eu estou conversando, porque a criança ela pode não entender tudo, mas existem as energias que a criança vai entender. Uma energia de carinho, uma energia de amor, a criança vai entender. Como também uma energia de desatenção, ela vai entender. A pessoa está presente, mas não está dando atenção, a criança sente. Então, como que a gente pode evitar essa sensação na criança? Sendo presente na hora que está com a criança. E mostrando para a criança que o trabalho é uma coisa necessária, que a pessoa tem os afazeres, e mostra para ela que ela também tem os afazeres. Essa é uma criança que já está na escola, olha, então, você vai para a sua escola e a mamãe vai para o trabalho, sabe? Que criança é criança, mas não é burra. A criança ela tem a percepção dela energética, mesmo que ela não saiba falar. Ela sente. Quantas vezes, do nada, a criança começa a chorar? Não está com dor, não está com fome, não está com nada, mas ela começa a chorar. Porque alguma energia no ambiente não estava boa. Até os animais têm isso. E isso vai evitar muitos problemas no futuro, mas muitos. Porque uma pessoa insegura, ela tem essa síndrome de abandono. Uma pessoa, de repente, tímida ou que tem medo de tudo, com pânico, ela, com certeza, ela tem essa ferida dentro dela que precisa ser curada. Porque se tem uma ferida aberta, ela precisa ser curada. E como é que a gente cura? Tem que ir para a terapia, não tem outra opção. Tem como ser evitada? Tem. Através da gente cuidar melhor das nossas crianças, cuidar melhor dos nossos adolescentes. Porque nessa fase de criança e adolescente é que as feridas vão ficando maiores, né? Ela começou uma ferida pequenininha, mas ela vai crescendo. E vai gerar um adulto totalmente inseguro. E aí sim, ele vai ter que ir para a terapia para curar essa ferida e viver a vida dele plena e feliz. O que você acha, Mário? O caminho é esse aí, né? Porque a partir, assim, o passo é reconhecer, identificar que eu tenho isso. Então, já é um caminho, um pé dentro da cura. Quando ainda a gente não sabe, sofre assim, quer ver, medos, apegos excessivos, às vezes está lá numa relação e ou o homem ou a mulher, vou dar exemplo assim, namoro, namorado, marido, mulher. Vamos colocar lá, o homem firmeza, tá ali presente, aquela pessoa que segura, que não tem nenhum comportamento estranho, mas aí a outra ponta do relacionamento tem medos, desconfianças e sente e fica com medo de separar. Tá? Então, aí tem alguma coisa para olhar. Se o parceiro não tem
né? Ele não é, vamos falar assim, né? Galinha, entre aspas, um comportamento muito assim, mulherengo, muito saidor, fica fora, um cara caseiro, vou casa, trabalho, volta para casa, tá ali, família, tal. E a mulher fica naquela neurose de que, né, sofrendo internamente, do medo de perder o marido, perder o companheiro. Então, vamos olhar para isso. Ou vice-versa, pode ser o outro lado, o lado do gênero masculino. A mulher é trabalho, casa, casa, trabalho, família, não sai, quase nem amigas não tem. Seu amigo é o pai, a mãe, os irmãos, a família, o cachorro, o gato, os filhos, e o cara tem aquele medo, aquela preocupação. Vamos olhar para isso. Porque aí tem alguma ferida emocional que pode vir até de outra reencarnação, não dessa. Algo que foi profundo lá no emocional da pessoa, causou essa ferida, então ela traz essa impressão, esses registros de memórias dolorosos no seu emocional. Então é esse meu modo de trazer para vocês essa questão. O que você pensa a respeito, Manon? Uhum. É isso mesmo, Mara. Eu queria contribuir aqui também, porque a gente está, né, trazendo muito essa questão do abandono afetivo. E existem outros tipos de abandono, que por ser abandono, então está tudo na mesma frequência e também vai gerar essa insegurança, né? E assim, aquela questão do vazio, da falta, da perda. Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, esse é um abandono de incapaz. Então, sabe, às vezes aquela mãe que sai para balada e deixa a criança pequenininha sozinha em casa, que a gente sabe que tem de tudo, né? Às vezes, né, tem coisas que a vida é como é, né? E com situações assim, as mais absurdas, infelizmente, tudo acontece. E nada é por um acaso, né? Tem algum motivo ali. E aí, por exemplo, o abandono do lar. Mas aquele abandono do lar no sentido de algo traumático. Tipo, por exemplo, as crianças, né, a família que está tendo que deixar suas casas, por exemplo, em função da guerra da Ucrânia, ou trazendo aqui para o Brasil aquelas áreas, às vezes, de risco, né, correndo perigo de chuva, de desmoronamento. Então, às vezes, né, a família, a criança tem que sair correndo, às vezes nem pode mais voltar. Então, são, né, formas de abandono. O abandono intelectual, né, quando os pais não têm aquele cuidado em relação à educação, né, à escola, e ali está acompanhando a criança. E às vezes também o abandono material, que a falta, às vezes, mesmo de comida, né, de roupa, que seja, de coisas básicas. Então, olha só, quantos tipos, né, de abandono nessa frequência que tem e que vai gerar, né, tanta insegurança. E trazendo aqui também, né, assim, para o afetivo, que está sendo focado muito, a gente pode perguntar, tá, mas como que eu lido com isso? Então, acho que o primeiro passo é, assim, reconhecer realmente ali, né, a frequência do abandono e não se sentir culpada, né, pelo abandono, porque às vezes a pessoa às vezes entende que ela foi que causou por algum motivo que no inconsciente na cabecinha dela, né, alimenta aquilo que ela teve parcela de culpa naquilo de ser abandonada, então está sentindo essa frequência. Então, né, assim, encarar, reconhecer, olhar para isso, né, não se culpar e virar a página, né, para um recomeço e procurar ajuda do profissional, que nós estamos aqui justamente para isso, né, nós terapeutas holísticos, né, tantas técnicas, tantas ferramentas que nós somos capazes de auxiliar, de ajudar as pessoas nesse sentido. O que você acha, Miriam? Eu queria colocar aqui uma situação que eu vivi aqui com uma assistida, que ela veio com quase 40 anos e não conseguia sair de perto dos pais. Ela não conseguia ter independência nem financeira, nem namorado, ela não tinha nada, ela só ficava preocupada com os pais, né? E os pais muito em cima dela também. Aí, ao longo do tratamento, no processo familiar, descobriu-se que ela foi adotada logo após o parto. Né? Então, ali já identifica-se instalado uma sensação de abandono inconsciente. Né? Então, ela não sabia, foi um choque, um processo de tratamento, então foi uma reviravolta, e ela já identificado essa sensação de abandono, mas não sabia de onde vinha. E, de fato,
ela foi adotada. Só que os pais tiveram super proteção, né? Porque eram pais que não poderiam ter filhos. Então, ela já inconscientemente, ela se apegou àqueles, vamos chamar assim, aquelas personalidades que acolheu, porque ela já tinha ali intrínseco o abandono dentro já da parte gestacional, né? Porque a mãe já não ia ficar com ela. Certamente já ia estar no processo de sensação de que eu não sou bem-vinda, eu posso ser abandonada. E ali foi o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Ela se apegou àqueles pais a ponto de não conseguir viver a vida dela como se ela estivesse justificando com uma preocupação com relação ao bem-estar deles. E, na verdade, era dela própria, porque ali já estava instalado o medo da perda, né? Que é a neurose de abandono que a gente vai desenvolvendo. E tem casos, assim como que a Manu colocou, reais mesmo, concretos, palpáveis, né? Que são identificados, por exemplo, a questão da guerra, que a criança se sente, né, totalmente ali numa situação de medo, de insegurança, por conta dessa possibilidade do abandono, né? Então, agora, mas tem uns muito obscuro, muito oculto que está no inconsciente. Então, a gente, às vezes, viveu experiências antes mesmo da primeira infância, né? Naquela fase gestacional, com os dramas dos nossos pais, as dores da nossa mãe. Então, a gente vivenciou coisas que nos levam a ter sentimentos e sensações discordantes, como, por exemplo, que a Mara colocou, dos casais em conflito, né, por conta de uma insegurança, um medo de ser traído, medo de ser legado, e no fundo, não tem nada a ver com o outro, está muito profundo. Por isso que é muito importante, né, a gente ter um acompanhamento mesmo, para que a gente vá descortinando, porque durante o diálogo numa sessão, né, como que a gente fala, a boca mais próxima, o ouvido mais próximo é a sua boca, né? Então, o que você fala não é para o outro, é para si mesmo. Então, a gente vai descobrindo muita coisa ali, muita coisa começa a vir à tona e identificando o porquê dos sintomas, né? Porque os sintomas é o que está na cara. Agora, a dor está lá na raiz. Nada... É, isso aí. E aí a pessoa tem que começar a se perceber, né? Se ela precisa de apoio constante, se ela está se fazendo de vítima em todas as situações, se ela se torna dependente de outros, né? Da família, que nem você falou. Então ela tem que perceber isso. Às vezes ela não percebe, né? Mas aí outra maneira de ela perceber, a pessoa que ela tem essa ferida é uma pessoa que vive triste, né? Que chora com facilidade, que ela precisa de falar com o outro sempre, então ela chama atenção. Então sempre ela tem alguma coisinha para chamar a atenção do outro. Tem um medo muito grande de ficar sozinha. Então, há umas maneiras de você que está escutando a gente, de perceber se você tem essa ferida, né? E, às vezes, a gente tem essa ferida dentro de nós, mas ela não está num grau tão forte, né? Porque isso só vai dependendo do nível que está, né? Então, tem pessoas que estão num nível muito alto, e aí ela não consegue de jeito nenhum ficar sozinha. Não me deixe, não consigo ficar um dia inteiro comigo mesmo. Então, aí já vai te dando um alerta, né, de que algo está errado. Começa a olhar para você. Tem como arrumar isso? Tem. As meninas já falaram aí muito, né, nas terapias que nós temos, na psicanálise e espiritualidade, de trazer para você a consciência do que está acontecendo. É porque, em primeiro lugar, você precisa se aceitar. Você precisa aceitar que está acontecendo isso na sua vida, né? Para que vá fazer a mudança. Isso é o primeiro passo. Então, está tudo certo. E equilibrar essa situação. Buscar lá no fundo, por que eu tenho esse sentimento tão grande? Por que está acontecendo isso? O que aconteceu na minha vida para que isso está startando agora? Então, tem sim. Tudo tem uma maneira de se resolver. E com as terapias a gente vai ajudar muito, mas a pessoa precisa querer ser ajudada, ela precisa querer
sair desta situação, que tem como sair. Né, Jô? Exatamente. As feridas emocionais, a consequência imediata delas é o medo. Sempre é o medo. Então, se a gente tem um medo excessivo de alguma coisa, de alguma situação, a gente precisa buscar dentro de nós o que está gerando aquele medo, porque o medo ele pode ser um medo que não seja real. Existe o medo real, que é assim, eu não saio à noite de casa, porque nós vivemos num país perigoso. Eu não saio à noite de casa. Mas, por exemplo, se eu tenho medo de dia ir ali no meu quintal, aí já é um negócio esquisito, né? Aí já é um medo infundado. Porque o meu quintal, durante o dia, está tudo certo. Eu ainda tenho um cachorro, pastor alemão, que grita se ele vê alguma coisa diferente. Então, é isso, é a gente reconhecer como a gente está, porque se eu não estou bem, alguma coisa tem. Porque a gente também demora muito a se olhar. E o que a gente tem trazido aqui, sempre a gente fala, é isso. Se olha, você é a primeira pessoa que você tem que olhar, é para você. Se autoconhecer é primordial. Não é só se eu gosto de vermelho ou se eu gosto de azul. É conhecer internamente. Se tem alguma coisa incomodando sempre, que não é uma coisa que incomoda uma vez em quando. É aquele negócio que incomoda sempre. Se incomoda sempre porque tem uma ferida, e essa ferida está aberta. Enquanto não for lá curar, cicatrizar, ela vai continuar doendo. É igual uma encravada. Se não for lá tratar, não vai continuar doendo. Então, nós estamos aqui para quê? Para esclarecer, para trazer esse conhecimento e também acolher quem estiver querendo se cuidar, querendo se tratar. Nós somos terapeutas certificados de excelência em várias técnicas. Nós temos no nosso site 45 técnicas. Com certeza tem uma que vai te ajudar. Mas você é que tem que querer ficar bem. É você que tem que querer a sua vida de volta. E agora a gente já está terminando o nosso tempinho, mas eu vou dar mais uma palhinha para as minhas amigas darem a finalização do tema, que é um tema que até dói, né? Quando a gente pensa em abandono, a gente sempre tem uma pontinha lá, em algum lugar. Fala, Mara. Então, eu queria, para encerrar, né, dizer aqui que às vezes você, por um acaso, parou para assistir nosso vídeo, né, e você não identifica em você, mas de repente alguém que você convive, que você ama. E eu queria deixar aqui também, não quero, né, aqui no verbo do presente, um mantra que eu me lembrei que o Gasparetto, Luiz Gasparetto, saudoso Luiz Gasparetto, ensinou pra gente, que é relacionado ao abandono, né? Que é uma frase assim, você pode repetir para você e até isso vai te ajudar. Porque quando a gente está com essas coisas na nossa vida, todo o resto, os setores, as outras áreas, elas ficam comprometidas. Não só os nossos relacionamentos, mas a nossa saúde, a parte financeira, que a nossa prosperidade vai minando. E aí é como um dominó de coisas, porque aí eu tenho isso, eu sofro por causa daquilo, e vai, e eu não sei para que santo eu rezo. Então, lá vai, que é um mantra assim. No melhor e no pior, na minha vida, eu estarei comigo sempre e nunca vou me abandonar.
Então, no melhor e no pior, eu estou comigo e não vou me abandonar, tá? Eu espero que este mantra possa ajudar e compartilhe, né? Dê aquele joinha, ative o nosso sininho, se inscreva no nosso canal. E gratidão. Fala, Manon. Então, também, né, para colaborar aqui, a importância assim, do autoconhecimento, né? Então, para que você possa olhar para dentro de si e ver o que não está em equilíbrio e que, né, isso pode, de uma origem, realmente ser em função dessa ferida do abandono. E como foi trazido aqui, por exemplo, a questão do ciúme, que é o apego, em relação, assim, ao receio da perda, uma outra contrapartida é justamente esse isolamento. Quer dizer, a pessoa não se permite, né, se relacionar, se apegar no sentido do que seja, né, de uma amizade, de um relacionamento afetivo, que seja, já com o intuito de evitar um possível abandono. Então, você nem se permite, né, aquela situação para já previamente, né, se poupar a uma dor futura. Então, olha só, né, então quantas coisas que pode gerar? Ali a questão, né, da depressão, baixa autoestima, tristeza, né, como a Mayra trouxe, né, problemas de saúde que podem vir até sendo somatizados no físico, que tudo são questões, né, emocionais que vêm numa dimensão, né, da psicossomática que podem realmente chegar no físico. E aqui, mais uma vez, colocando, né, à disposição de estar aqui aberta para poder acolher, para ajudar e realmente auxiliar a você que está precisando dessa ajuda, te ajudar a se ajudar. E aí, né, para que as pessoas possam ter assim, aquela humildade no sentido de estar tudo bem, se eu preciso de ajuda, não tem problema, tá tudo certo. E tem profissionais capazes, né, que você pode contar com isso e que nós estamos aqui à disposição para poder justamente auxiliar no que for preciso. Gratidão. Nada acontece à toa, né? Se a gente passou por uma experiência dessa, pode ter sido um abandono real, ou a nossa própria interpretação daquela situação, porque muitas coisas que a gente lembra do nosso passado, grande dessa parte dessa memória, ela está carregada de uma interpretação individual, né? Então, não necessariamente é daquele jeito. Tanto que quando você vai para uma festa, se for 3 pessoas, cada um pode contar de um jeito, né? Mesmo indo para o mesmo lugar. Então, lembrando que nada que acontece na nossa vida, até essa nossa interpretação é à toa, né? Se eu tenho um desafio para superar, né? Seja essa dor, seja o que for, sempre é para o nosso aprimoramento. Então, aquele negócio, né? A gente não se livra das angústias, a gente supera cada uma delas, porque é como se fosse um motorzinho que nos faz ir para frente, né? Porque, afinal de contas, se eu me sinto abandonada, em algum momento eu me senti abandonada, o que eu vou buscar? Eu vou buscar me ser autossuficiente, buscar ser mais independente. Então, de alguma forma, aquela dor, lá na frente, a gente vai ver que contribuiu com a nossa transformação, né? Senão, que graça teria também se a gente não tivesse nada a superar, nada a correr atrás, né? Então, é para isso que nós estamos aqui, né? Nós terapeutas e nós pacientes também, né? Assistidos, porque todo mundo tem as suas angústias, suas dores, e então é correr atrás, identificando que isso é para ser superado, né? Não vai mudar a situação? Lá atrás é o que é, mas a gente pode mudar a nossa realidade agora, né? Então é isso. E você, Andréia? Para encerrar, é assim, não se sinta menos do que o outro, né? Não se sinta insuficiente, se coloque para baixo, não. Todo mundo tem seus problemas, uns com maiores, né, desequilíbrios, outros menores, de acordo com o que vivenciou na vida, mas tudo tem um jeito de se olhar e de arrumar tudo isso, né? Só você querer. Então, não se coloque para baixo, não se isole, né? Principalmente isso. Vá buscar ajuda. Se você está bem e vê algum membro, algum amigo que está nessa situação, né? Chama a atenção dele sobre ele se olhar, sobre ele se cuidar,
E existe maneira, sim, de melhorar tudo isso. E aí você vai estar ajudando e ajudando o outro também. Então, comente o nosso vídeo, dá sugestões de temas, que a gente também está precisando dessa sugestão para ver o que vocês estão querendo saber mais, né? A gente está trazendo alguns temas, mas o que vocês precisarem, vai colocando lá que a gente vai bolando sempre uma conversa aqui para trazer mais clareza para vocês, certo? Então, chegamos ao final do nosso encontro e é aquilo, compartilhem, dê um joinha, se inscrevam no canal, que nós temos muitos outros, temos o Chá com Terapia, temos palestras, temos lives, temos muita coisa lá, mostrando esse mundo holístico, mostrando as dores e as curas, mostrando que existe, sim, cura. E que temos aqui todos os terapeutas certificados e de excelência que pode te ajudar, seja qual for o seu processo, até de alguém que você conhece, você pode mandar lá no site, vai lá, assiste lá, compartilha, que a pessoa vai assistir e, de repente, vai identificar que ela pode procurar essa ajuda. E namastê, até o próximo encontro.